Irmãos, essa semana eu estava conversando com um amigo e ele estava me relatando alguns problemas pessoais que ele estava passando. Muitos problemas. Problema no casamento, problema com a esposa, problema com o filho, problema com outro filho, problema financeiro. Irmãos, muitas situações ruins, sérias e complicadas na vida dessa pessoa. E é problema que não acaba mais, irmãos. Eu não sei se você está passando por um momento assim, ou se você conhece alguém que está passando assim, mas é uma pessoa que não faz nada de errado, sabe, irmãos? Você entende? Uma pessoa boa, né? Claro que ele precisa nascer de novo, se converter, mas às vezes você olha e fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Né? Parece que tudo dá errado. Sabe, irmão, faz tudo certo, tenta fazer naturalmente da maneira tudo certo, mas lá na frente a coisa dá errada. E é tudo, irmãos. Parece que tem vez que o negócio não anda. Parece que, sabe, problema financeiro, problema no relacionamento, problema de todo, problema de saúde, problema emocional, e de todo jeito parece que as coisas não melhoram, irmãos. E eu fiquei ali, sabe, ouvindo aquela situação. Irmãos, quando eu entrei dentro do carro, o Espírito Santo começou a falar algo comigo. E é a respeito disso que eu quero falar nessa manhã, né? A respeito de tomar algumas decisões, ter atitude na vida, ter fé, sabe? Fazer algo, irmãos, para que aconteça algo diferente na nossa vida. Muitas vezes já convidei essa pessoa para vir na igreja, nunca veio, inclusive, falei para ele, quando ele me falou isso, eu falei, olha, domingo eu vou ministrar lá no culto, queria que você estivesse lá. Quando acabar a palavra, eu vou orar com você. Tem visto muitos milagres, Deus tem feito muitos milagres. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a sua vida e sua situação. Mas não está aqui, depois eu vou enviar a palavra para ele assistir. Sim, mas precisamos tomar algumas atitudes, irmãos. E entender que Deus é poderoso para mudar a nossa vida, amém? E que nós precisamos cooperar com Deus. Mas, irmãos, eu não sei como que é a sua situação e o que você pensa a respeito disso. Mas tem algumas pessoas que pensam, mas a pessoa não quer servir a Deus, está vendo? Por isso que ela está desse jeito. As coisas só vão piorar na vida dela. Também a gente ora, a gente chama, a gente convida para a célula, a gente convida para o culto, mas a pessoa não está aqui, está vendo? O que tem que acontecer na vida dela? E você entende, irmãos? Às vezes a situação está muito ruim, e às vezes nem fé para a pessoa sair dessa situação ela tem. E cada vez, né, como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo, e cada vez a situação vai ficando mais complicada na vida da pessoa. Eu já tive assim um dia na minha vida, irmão, não sei você. Eu estou te falando isso porque nós somos a resposta, amém? Nós precisamos ter um coração, irmão, de servo, um coração como Cristo tinha, de amar as pessoas, irmãos. E mesmo entendendo que sem fé, na dificuldade, mesmo negando a Cristo, não crendo na palavra, nós vamos continuar orando para que essas pessoas mudem, amém? Eu um dia tive sem esperança, irmão. Eu estava sem saída, eu não conseguia sair da situação que eu estava. E eu era um desses, irmãos. Onde eu tocava a mão, o trem dava errado. Do jeito que eu tentava consertar as coisas, o trem piorava. Tudo que eu tentava fazer de bom para mudar, parece que o trem ficava mais ruim. Minha mãe lembra disso, tudo. É engraçado, rapaz. Às vezes eu ia mexer no grampeador, eu furava meu dedo. Eu estava lá na loja do meu pai, mexendo no fax, eu quebrava. Eu pensava, Deus, por que tudo que eu ponho a mão estraga? É que tudo que eu faço, tudo que eu envolvo, parece que vai ficando pior. Sabe, irmãos? Mas tem algo na palavra de Deus que nos anime e nos alegre, irmãos. Uma profecia lá em Isaías, capítulo 42, falando a respeito de Jesus, né? Diz o seguinte, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Um dia o Danilo falou para mim que eu preguei isso aqui. Eu falei, Danilo, eu nunca li esse texto. Eu já vi esse texto na Bíblia, mas eu nunca ouvi falar dele, né? E falando a respeito da situação desse irmão, e lembrando da situação de que muitas pessoas que podem estar mal, na pior, sem saída, irmãos, nós precisamos lembrar desse versículo. Sabe, irmãos? A pessoa ela pode estar na pior situação da vida dela, mas Jesus ainda tem esperança que aquela pessoa mude. Ainda há uma porta, irmão. Sabe por quê? Porque ele não vai quebrar a cana quebrada. Sabe aquela pessoa que está por um fio do negócio explodir? Está quase. Mas a Bíblia que Jesus não vai apagar o pavio que fumega. Esse texto está também em Mateus capítulo 12, versículo 18, né? Essa profecia diz o seguinte, a respeito de Cristo.
Mateus está falando a respeito de Isaías 42. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios, não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Aleluia. E no seu nome esperarão os gentios. Aleluia, irmãos. Jesus é a esperança do perdido, irmão. Jesus é a esperança do perdido, amém? Até que se espere os gentios. Irmãos, não importa a situação da sua vida, não importa o quão ruim, o quão péssimo, o quão terrível e o quão as coisas estão acontecendo, ainda há uma esperança para a sua vida, irmão. Jesus não quer eliminar a sua vida, não quer apagar você, não quer destruir você, porque você não tem fé para sair dessa situação. Pelo contrário, Ele quer que você espere nele, amém? Aleluia, eu louvo a Deus por isso, irmão, porque um dia eu fui um pavio que estava apagando, eu era como uma vela que estava, sabe, com aquela vela que está no finalzinho, tá, né? Aquele pavio que está ali fumegando, mas a Bíblia diz que Ele nos fez a luz do mundo, aleluia, irmãos. Você crê nisso, irmão? De pavio que fumega, de uma lamparina que está acabando o azeite e vai ali ter a vida acabada, a Bíblia diz que Ele nos fez como uma candeia e nos colocou num lugar alto para que se ilumine toda a casa, amém? A palavra de Deus diz que Ele nos fez sal da terra e luz do mundo, aleluia, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, nós precisamos crer nisso, irmão, o Deus de intervenção, o Deus de milagre, o Deus que transforma, o Deus que faz do pavio que fumega uma lamparina acesa, uma cidade edificada. Jesus disse, não se acende, não se edifica uma cidade e esconde, mas pelo contrário, né, a lamparina, perdão, irmãos, Jesus diz o seguinte, não se esconde uma cidade edificada, né, pelo contrário, ela está posta ali para que ilumine, e também não se acende uma lamparina e coloca debaixo da mesa, pelo contrário, ela é posta no lugar mais alto da casa, para que ilumine toda a casa, amém, irmãos? É isso que Jesus fez de nós, irmãos, alguém que estava perdido, alguém que estava sem expectativa, mas quando nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, Ele transforma a nossa vida e nos coloca num lugar alto. Amém, irmãos? Você crê que Deus é poderoso, irmãos? Aleluia. E meditando, irmão, a respeito dessa situação na vida do meu amigo que estava muito ruim, o Espírito Santo falou algo para mim. Nós temos que tomar uma decisão. Nós precisamos responder ao céu, irmão. Presta atenção, porque essa palavra é para aquele que está perdido, mas essa palavra também é para aquele que está dentro da igreja, irmão. E quer alcançar algo, e quer ver resposta, quer ver milagre, quer cumprir o chamado, mas parece que as coisas também não estão acontecendo, né? Nós precisamos dar uma resposta para Deus. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Amém? Quando você pega a vida cristã, como que a vida cristã se inicia? A partir do momento que você crê. A partir do momento que você confessa a Cristo. Então presta atenção, a parte mais importante do evangelho, que é a salvação, como que ela foi definida por Deus? Você tendo participação nisso. Sim ou não, irmãos? Presta atenção. Eu não quero ser aqui alguém que coloca o homem no centro. Não é isso, irmãos. Amém? Você vai entender isso durante a palavra. Mas presta atenção. Deus decidiu fazer você participante. Se Deus, irmão, tivesse decidido que Ele ia escolher sozinho quem fosse salvo e salvasse as pessoas, amém, porque Ele é Deus. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos fez participantes da obra dEle. Nós somos cooperadores de Cristo. Amém? Então, qual que é a diferença de quem é salvo para quem não é salvo se Jesus morreu por todos? Jesus morreu por todos, sim ou não? Sim. O sangue de Jesus perdoa todos, sim ou não? Mas por que alguns é salvo e outros não? Porque alguns creram. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se com o teu coração creres, e com a tua boca confessares, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a justiça. Então presta atenção, irmão, Deus está esperando uma resposta sua. A parte de Deus já foi feita.
O Filho de Deus se fez carne, veio, habitou entre nós, morreu, perdoou os nossos pecados na cruz, derramou o seu sangue, mas há uma parte que é nossa, porque o texto diz que nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. É isso que diferencia aquele que vai para o céu daquele que vai para o inferno. A obra foi completa na cruz, amém? Presta atenção, irmão, não quero colocar o homem no centro. Cristo é o centro de todas as coisas, Ele é tudo em todos. A obra foi feita por Ele, e quando Ele morreu, Ele disse, está consumado, está feito. Agora, o fato dEle ter consumado a obra não vai mudar a sua vida, irmão. Você precisa responder. Por que você está falando isso, pastor? Porque aquela pessoa, se continuar naquela condição que ela está, ela vai continuar da mesma maneira. Ainda que Deus a ama, ainda que Jesus levou enfermidades na cruz, ainda que Jesus perdoou pecados, ainda que Jesus morreu por ela, se ela não tiver uma atitude, se ela não tiver fé, ela vai continuar da mesma maneira. E assim na sua vida, irmão, no seu trabalho, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu ministério, se você não tiver uma atitude de fé, se você não responder aquilo que vem do céu, irmão, a sua vida não vai mudar. Você precisa entender que Deus decidiu ter uma interação com você, irmão. É o céu e a terra. É Deus enviando, e você crendo, e você tendo atitude, respondendo segundo aquilo que Deus determinou no seu coração. Amém? Foi assim que Deus determinou. Quantos ficam felizes por isso, irmão? Eu louvo a Deus, porque Deus podia fazer tudo sozinho, irmão. Sim ou não? Deus poderia fazer de Cristo a igreja o Salvador. Ele não está morto, está aqui até hoje, né? Perdoando pecado, pregando. Eu não sei qual seria o plano de Deus, irmãos. Mas uma coisa eu sei. Ele decidiu nos colocar como cooperadores nessa obra. Agora, se a parte mais importante da salvação, eu preciso participar e crer. Imagina o ministério. Imagina o restante. Se a parte mais importante da vida cristã, que é a salvação das nossas almas, que é o fim e objetivo da nossa fé, eu preciso cooperar com Deus, eu preciso responder ao que o céu tem enviado para mim. Imagina no resto da sua vida cristã. Então, irmão, você é cooperador de Cristo. Você foi chamado, eu quero te mostrar isso na palavra hoje. Você foi chamado para responder o céu. Você foi chamado para cooperar com Deus. Você foi chamado para ser amigo de Deus, para fazer a obra de Deus, para participar das coisas com Deus. E esse é um privilégio maravilhoso, que a Bíblia diz que até os anjos queriam entender esse tipo de coisa, irmão. Mas foi destinado a nós, a igreja do Senhor Jesus, a participar disso. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Ele nos deu o ministério da reconciliação. O ministério foi dado à igreja. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, para que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que o Espírito Santo venha habitar nelas e faça com que elas nasçam de novo. Mas a responsabilidade da pregação do evangelho é da igreja. Quando você lê Atos capítulo 10, a palavra de Deus diz que Deus apareceu a Pedro, a história é longa, mas Pedro foi até a casa de Cornélio, e quando Pedro chega lá, por que o Senhor não enviou um anjo para pregar o evangelho? Enviou Pedro. A pregação do evangelho tem que ser feita pela igreja. O Senhor apareceu a sonho também em Cornélio, falando para Cornélio que Pedro iria lá. Por que ele não pregou o evangelho, irmão? Porque o evangelho, a pregação do evangelho foi destinada à igreja, irmãos. Nós somos participantes desse plano eterno e maravilhoso, irmãos. Amém? Olha aí para o irmão que está aí do seu lado, que vai para o céu, abençoado, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Alguém participou da salvação dele, irmãos. Talvez foi você. Mas Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa, irmão, de fazer parte dessa obra chamada Igreja do Senhor Jesus. Essa obra maravilhosa que salva vidas, que liberta pessoas, que cura pessoas, que restaura vidas. Que, como nós falamos aqui, é esperança para os gentios. Sempre uma resposta. Sempre tendo algo da parte de Deus dizendo que há reconciliação. Ainda que a pessoa está com uma cana quebrada, ainda que a vida dela está acabando. Nós sempre temos uma palavra de Deus, uma resposta, porque Deus confiou isso a nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo estava conversando com os irmãos de Coríntios, da igreja de Coríntio, que por sinal era um pouquinho carnal. E alguns queriam ser mais espiritual do que os outros. Então um falava, eu sou discípulo de Apolo. Aí outro falava assim, eu sou discípulo de Paulo. Só que outro falava, eu sou discípulo de Cristo. Eu falo diretamente com o Pai. Aleluia, irmãos. Olha aqui, 1 Coríntios 3,3. Porquanto
havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sou. Então presta atenção nisso aqui, irmãos. Por que nós precisamos entender esse texto aqui, irmãos? Porque nós não podemos jogar toda a responsabilidade para Deus da obra, irmãos. Eu estou falando isso para você de coração, porque tem pessoas que vão tentar convencer você, irmãos, que tudo que Deus determinou vai acontecer, e tudo é a vontade de Deus. Nós não podemos voltar à vontade de Deus, e tudo vai ser feito por Deus e por meio de Deus, e não há nada que nós podemos fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? E toda decisão é de Deus, e nós não somos nada. Que nós não somos nada, nós vamos entender. Agora, que nós somos cooperadores de Cristo, nós precisamos entender também. Então o apóstolo Paulo falou o quê? Eu plantei. Amém? Quem plantou, irmão? Quem que plantou? Paulo falou, eu plantei. Quem plantou? Paulo. Paulo plantou. Foi Deus que plantou? Não. Foi Paulo que plantou. Ele falou, Apolo regou. Quem que regou? Foi Deus? Não, foi Apolo. Mas Paulo diz o seguinte, mas é Deus quem dá o crescimento. Aleluia, irmão. A vida vem de Deus, irmão. Nascer de novo provém de Deus. Dá o crescimento à vida. O sangue, o espírito fluindo. Isso é de Deus, isso pertence a Deus, irmão. Agora o papel de plantar é meu. Ah, pastor, estou precisando que a minha célula cresça, temos que pregar o evangelho. Sim, é você, irmão. Porque quem planta somos nós. Foi Paulo que plantou. Foi Paulo que pregou a palavra. Foi Paulo que pregou o evangelho, que deu testemunho da morte e da ressurreição de Cristo. Mas foi Apolo que ligou e perguntou como é que estava o irmão, se ele ia na célula, se ele não ia. Apolo que visitou, Apolo que ofertou, Apolo que abençoou. Mas quem que deu o crescimento? Deus. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Que Deus espera de você que você seja participante dessa obra. Paulo planta, Apolo rega, mas o resultado não depende nem de um e de outro, porque o texto continua dizendo, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Eu não estou falando que nós somos importantes, eu não estou querendo tirar Cristo de centro e falar que a obra é feita por nós, que o homem está no centro, que depende da sua força, da sua justiça. Não. Cristo fez todas as coisas, mas o que Ele está esperando é a sua cooperação. O que Ele está esperando é que você pregue, que você convide as pessoas. O que Ele está esperando é que você consolide as pessoas, que você visite as pessoas, que você ame as pessoas. Amém? Por que Deus está esperando isso? Porque é Ele quem vai dar o crescimento. A vida e o resultado provém de Deus, não é de mim nem de você, irmão. Porque nem o que planta e nem o que rega é coisa alguma, mas aquele que dá o crescimento, aquele que faz a semente germinar, aquele que gera a vida. Isso é responsabilidade de Deus, irmãos. Então nós somos cooperadores. Você foi chamado para cooperar com Cristo, você foi chamado para responder o céu. Então, irmão, não posso ficar esperando as coisas acontecer, Deus vir aqui, Deus pregar, Deus visitar, porque isso não vai acontecer, a parte de Deus foi feita e perfeitamente. Pensa em alguém que sabe fazer as coisas, é Deus, porque Ele é perfeito, ela foi completa. Não há nada para falar a respeito da obra de Cristo. O que nós precisamos agora é fazer a nossa parte como igreja. Amém? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Versículo 7, de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu não estou falando da importância do homem na obra, eu não estou colocando o homem acima de tudo, nada disso, irmão. Apenas estamos cooperando com uma obra que já foi completa, e Ele nos deu o privilégio de ser participante dela. Aleluia! Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então você vai ter a recompensa, você vai ter a paga daquilo que você fez, amém? Deus não vai ficar devendo nada para você. Agora olha o versículo 9. Por que que um planta e outro rega? Porque de Deus nós somos cooperadores. Aleluia. Repita comigo, eu sou cooperador de Cristo.
Aleluia. Nós somos cooperadores de Cristo, irmão. Nós temos que cooperar com Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Como eu posso cooperar com Deus? Claro que existem inúmeras maneiras, mas eu separei pelo menos duas aqui, para a gente poder trabalhar essa ideia o melhor possível dentro do nosso tempo. Como que eu posso cooperar com Deus? Em primeiro lugar, crendo. Crendo, irmão. Você precisa crer. Você precisa ter fé. E hoje eu quero falar, um pouco a respeito de fé e o outro restante a respeito do segundo ponto. Mas você precisa crer, irmão. Você precisa ter fé. Nós precisamos entender que nós precisamos crer na palavra de Deus. Que ela precisa, irmão, mudar o nosso espírito, o nosso coração, nos transformar. De acordo com que isso vai mudar a nossa atitude. E nós possamos entender o valor da palavra de Deus e das coisas espirituais. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 37. Que é um texto que estava escrito lá em Abacuque, capítulo 12, 14. O autor de Hebreus diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Falando a respeito da vinda, do Messias. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não se compraz a minha alma. Então o justo vai viver como, irmão? Pela fé. Já falei isso, para passar desse primeiro ponto aqui, pelo menos desse primeiro tópico aqui. Mas eu me lembro um dia que eu estava nos altos e baixos, irmão. Eu tinha prosperado, tinha resolvido algumas coisas, eu estava tranquilo. Aí parece que o negócio começou a vir uma luta e o trem começou a ficar travado de novo. Eu falei, Deus, por que eu não posso ficar quietinho onde que eu estou sem ter problema? Por que eu não posso ficar prosperado, com a cela abençoada e não acontecer nada de ruim? O tanto que ia ser bom. Talvez você já pensou isso e perguntou isso para Deus. Por que eu não posso ficar quietinho onde que eu estou sem nada de ruim acontecer? Quem já pensou isso aí? Levanta só o dedão do pé. Do pé, irmão, calma. Às vezes você pensa, ou não é? Peraí, eu estava mal, converti, vou para o céu, amém. Estava ruim financeiramente, prosperei, estou bem. Célula multiplicou, prosperou, casamento abençoado, filho está bem, está tudo tranquilo. Para que luta, irmão? Continuar do jeito que nós está. Irmão, claramente o Espírito Santo me falou, não com essas palavras, mais ou menos assim, desce daí. Não foi com essas palavras, mas foi isso que eu entendi. Porque o Espírito me disse o seguinte: o justo viverá pela fé. Sabe que dia que você vai ter estabilidade? Lá no céu. Porque aqui você vai depender da fé todo dia, independente se é do dinheiro, independente do que é. Nada vai fazer com que você fique confortável. Apenas crer em mim. Essa é a única coisa que te dá estabilidade, irmão. Fé. Tudo nessa vida passa, irmão. Tudo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você precisa crer. Essa é a única coisa que vai fazer, irmão, você estar descansado. Na tempestade ou no dia de bonança. Bonança é o contrário. O que é bonança? É isso mesmo? Então, que bom. Estou bem, Lembrei dessa palavra bonita, bonança. Eu falei, vai que não é isso aí. Melhor conferir. Sou pastor, não professor português. Mas aí, no dia da tempestade ou no dia de sol. Sunshine Day. Amém, irmãos? Então, isso é claro. Você precisa guardar isso no seu coração. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã é segunda-feira. E o que é que você vai precisar? Fé. Todos os dias da sua vida você vai precisar de crer, irmão. Porque nossa confiança não está em cavalo, nossa confiança não está em dinheiro, nossa confiança não está em bens materiais, nossa confiança não está no presidente, não está no governo. A nossa confiança está em Jesus Cristo. Amém? Aquele que morreu por nós. Foi Ele, irmão, que nos tirou da vida que nós tínhamos de pecado. Foi Ele que nos perdoou e nos deu o Espírito Santo e nos colocou no caminho de Deus. Então é nele que nós cremos, irmão. E é para Ele que nós oramos, olhamos e é a Ele que nós seguimos. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: de fato, o autor de Hebreus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime dele, crê que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Agora presta atenção, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, como que Deus fica? Agradecido, grato, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você crê, Deus fica agradecido, Eu não sei você, mas talvez você pense que tem um campeonato lá no céu. E Deus está sentado, e vendo, que fé é essa? Nós estamos fazendo o trabalho certinho, espírito. Aquele ali creu. Isso aí. Glória. Nem na igreja Orvalho vi fé como essa.
Né? Então você acha que Deus está notando e, peraí, número 1 da fé, isso, nossa, olha como eu estou agradecendo, olha como eu estou bem porque ele creu. Nossa, mas que bom, estou me sentindo muito bem aqui no céu, o ambiente está muito gostoso aqui no céu, porque meus filhos estão crendo. Né? Talvez você pense que é por isso que a fé agrada a Deus. Né? Que Deus pensa, não, peraí, eu fiz o meu dever de casa. Eles estão crendo. A gente pelo menos pensa assim, né, pastor? Quando nós pregamos, os irmãos seguem a direção, a gente pensa assim, glória a Deus. Pregamos e deu tudo certo. Mas deixa eu te falar algo aqui sobre esse versículo, irmão. Você sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Presta atenção nisso aqui, irmão. Esse é o ponto mais importante da mensagem, creio eu, para você receber isso no seu espírito. Sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem fé você não está correspondendo ao céu e você não pode receber nada do céu. E Deus não se agrada quando tem algo que Ele quer te dar e você não pode receber. Você está entendendo, irmão? Você nunca vai agradar a Deus sem fé, porque sem fé Deus não vai poder dar nada para você. Deus quer que você creia para Ele te abençoar. Deus quer que você tenha fé para que você possa receber aquilo que foi te dado gratuitamente. Deus quer que você creia na palavra porque Ele te ama e Ele deseja o melhor para você. Ele quer te abençoar e Ele se agrada porque Ele fala, nem Israel vi fé como essa, seja feito conforme a tua vontade. É por isso que Deus quer que você creia, irmão. Não é porque, né, como eu falei, estão tendo um campeonato, isso, já anota ali. Esse aqui teve a fé, meu Deus, pode até mover montanha. Não, irmão, Deus se agrada porque Ele pode, porque a sua fé está correspondendo àquilo que o céu pode determinar para você, irmão. Quantos estão entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que eu estou falando, irmão, é o que o texto está dizendo. Olha aqui para você ver. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele exista. Claro, você tem que ter fé. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus quer abençoar você. Para isso você tem que crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo o versículo de trás para frente, irmão? Deus quer abençoar você, mas você precisa crer que Ele existe. Porque se você crer que ele existe, você vai ter fé. E você tiver fé, você vai agradar a Deus. Porque Deus vai ficar agradecido porque Ele vai poder presentear você, porque você busca Ele e crê nele. Amém, irmão? Então entenda por que você precisa ter fé. Por que você precisa orar? Por que você precisa ter um tempo com a palavra de Deus? Por que você precisa ser espiritual? Por que você tem que largar práticas carnais? Para ter fé, irmão. E tendo fé para poder conseguir receber aquilo que te foi dado gratuitamente, através da fé. Porque é através da fé que você recebe as coisas. E foi Deus que determinou dessa maneira, meu irmão. Não fui eu. Não é só pedindo, Deus dá, toma. Tem que crer, irmãos, e nós vamos ver isso aqui através da palavra de Deus, amém? E tudo isso que eu estou falando tem a ver com aquela pessoa que está acontecendo muita coisa errada, mas as coisas estão disponíveis para ela, meu irmão. E está disponível para você também, porque está disponível para todo aquele que crê. Porque quem crê agrada o Deus que presenteia aquele que o busca. Amém? Aleluia. Então vamos lá e vamos ler esse texto que está aqui em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós vamos entender o que é que nós lemos aqui em Hebreus agora. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Amém, irmãos. Aleluia. Irmão, o centurião, chefe de 100 soldados, não era judeu. Ele vai atrás de Jesus e fala para Jesus: olha, eu tenho um servo, eu tenho alguém que trabalha para mim, ele está em casa, ele está mal, ele está terrivelmente, ele está paralítico. Eu preciso que o Senhor vá lá eu preciso que o Senhor me ajuda, Senhor. Ele está lá paralítico, está sofrendo terrivelmente. O que Jesus falou? Eu irei curá-lo. Presta atenção, ele creu que Jesus curava enfermidades, sim ou não? Sim. Ele reconheceu que Jesus era alguém que tinha autoridade para curar a enfermidade? Sim. Ele buscou a Cristo? Sim. Ele teve fé? Sim. E o que Jesus falou para ele? Eu irei curá-lo. E ponto, irmão. É assim que as coisas funcionam. Se nós crermos, as coisas vão acontecer. Mas o texto não para por aí, porque o Senhor tem muito mais coisas para nos ensinar aqui. Olha o versículo 8. Né? O centurião ele não ficou satisfeito só com aquilo ali, né? O que ele falou? Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Irmãos, traduzindo para o nosso Evangeliquez de 2022, Jesus falou assim, ó, uau, yes, isso! Irmão, Jesus já tinha falado que ia lá e ia curar aquele servo. Mas o centurião falou, não, primeiro que eu sou pecador, reconhecendo a posição que ele tinha e de que Cristo tinha, santo e pecador. Segundo, reconhecendo o reino espiritual de Cristo, irmão. O reino de Deus, olha a fé que aquele cara teve. Ele falou, se eu que sou um Zé Ninguém, dou ordem para as outras pessoas, imagina o Senhor Jesus. Ele não estava vendo nada. Ele estava vendo algum anjo lá do lado, com espada lá. Falou aí, ó, manda Gabriel ir lá, na casa lá e curar o servo. Não. Mas ele entendeu que existia um reino. Ele falou, tem pessoas que são sujeitas à minha autoridade. Eu falo para ela, vai, eles vão. Então, basta o Senhor dar uma palavra, meu irmão. Jesus falou, meu Deus. Agora sim, é igual eu falei, não é que era um campeonato de fé, irmão, mas Jesus falou, olha o que Jesus falou para ele aqui, né? Cadê? Ouvindo isso, admirou-se Jesus, né, e disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aos passos que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choros e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmão, até Jesus gostou da brincadeira, irmão. Até Jesus ia lá curar. Mas aquele centurião, ele teve uma fé, irmão. Falou para Jesus, não, você não precisa. Daqui mesmo você pode ordenar, porque eu também dou ordem. Jesus falou, meu Deus, que fé. Seja feito conforme a tua fé. Por isso ele agradou a Deus, irmão, porque Jesus pôde corresponder à expectativa do coração dele. De maneira que aquilo que ele creu, ele agradou a Deus e aquilo pôde ser feito. E Jesus não pôde fazer nada. Falou, seja feito conforme a tua fé. Nem Israel vi fé como essa. E mais, irmão, a fé, irmão, adianta as promessas. Sabia disso, irmão? A fé, ela consegue adiantar as promessas. Sabe por quê? Porque Jesus veio, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que Jesus falou? Vai vir gente de tudo quanto é lado, do Oriente e do Ocidente. E vai sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino vão ser lançados nas trevas. Ou seja, Jesus veio para que os que era seu. Mas um centurião romano conseguiu receber, irmão. Porque através da fé não há limite, irmão. Através da fé, aquele cara adiantou uma promessa que viria para ele depois de Cristo enviar os apóstolos para pregar aos gentios. Mas ele já tomou posse. Jesus já falou aí, vai sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele foi salvo ali mesmo, irmão. Foi Jesus que falou. Falou, e vocês, muitos dos filhos para quem é promessa, não vão receber. Isso, irmão, fala muito ao nosso respeito também, não em relação à salvação. Mas estamos aqui dentro, irmão, acostumado com a glória, acostumado com a palavra, acostumado com a célula. E vem um lá, todo titubeado, cheio de problema sem casar. Chega aqui e Deus faz a obra na vida do cara. E Jesus fala o quê? Muitos aqui da igreja Orvalho está aqui, podia estar recebendo a bênção, mas está chegando outros lá de fora, que nem me conhecem direito, estão crendo e estão recebendo. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? A fé, ela adianta as promessas. Você pode receber, através da fé, aquilo que Deus preparou para você. Amém? Nem Israel vive fé como essa, né? Aleluia! Por isso Jesus se agradou da fé do centurião, porque ele creu e pôde receber o que pedia. Por isso que a fé agrada a Deus. Amém? Quando você lê Mateus capítulo 15, né, conta a história da mulher cananeia, que é uma história muito parecida com essa. A Bíblia diz que aquela mulher foi até Jesus e falou, minha filha está terrivelmente endemoniada. Né? E Jesus falou, olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a Bíblia diz que ela continuou clamando. E Jesus falou, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que a mulher falou? Senhor, você tem tanto. Você tem tanto para dar, Senhor, que até mesmo os cachorrinhos comem da mesa que cai das migalhas do dono. O que Jesus falou? Nem Israel vive fé. Como é? Que fé é essa? Que fé que essa mulher tem? E a filha dela imediatamente foi curada. Por quê? Porque ela adiantou uma promessa, irmão. Jesus estava falando para ela que não era o momento,
Que primeiro Jesus teria que falar com os judeus, pregar o evangelho aos judeus, e depois chegaria aos gentios, mas através daquela fé ali, irmão. Você está entendendo o que a fé é capaz de fazer, irmão? Vocês estão entendendo que a fé, quando nós cremos em Cristo, o que pode acontecer na sua vida, meu irmão? O que pode acontecer no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, na sua célula, na sua vida espiritual, irmão, se você decidir crer. Nós precisamos crer, irmão. Porque se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Até uma mulher que não merecia recebeu. Até um centurião, irmão, foi salvo sem o evangelho ter sido pregado aos gentios porque ele creu. Imagina o que você não pode fazer, irmão, sendo filho de Deus, tendo o Espírito dentro de você, amém? Então creia. Nós precisamos crer, irmão. Crer. Se você crer, você está respondendo ao céu. É isso que Deus está esperando de você. Ele nos deu a palavra para que nós crescemos. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz o seguinte: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Amém, irmãos? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria compartilhar aqui dentro do texto é como Jesus é maravilhoso, irmãos. E como eu amo Jesus quando eu leio essas coisas, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus respondeu, né? Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Eu não sei, irmão, mas talvez o líder da sua célula falasse: não, depois nós vemos isso aí. Depois nós resolvemos isso aí. Isso aí é porque é complicado explicar. Não, porque você não creu. Pronto. Tanto que é bom Jesus, sim ou não, irmão? Ele tem a resposta, irmão. Jesus sabe falar o nosso coração e sabe ser direto, irmão. E ser direto na resposta naquilo que nós precisamos. Por que o demônio saiu? Porque vocês não creram. Por causa da pequenez da vossa fé. Porque vocês são incrédulos. Vocês não crêem. Só por causa disso que o demônio não saiu. Tem uma resposta melhor que essa? Não tem. Né? Não creu e ponto final. O demônio não saiu. Se você tivesse crido, o menino tinha sido liberto. Porque vocês não creram, eu creio, eu vim cá, eu orei e eu expulsei o demônio. Então Jesus veio nos dar o exemplo. E Jesus é direto. E eu amo isso. Porque a palavra de Deus mostra os defeitos dos discípulos, os problemas que nós passamos no dia a dia. Como nós passamos também, temos que aprender com ele, amém? E aumentar a nossa fé para que isso não aconteça conosco. Mas vamos lá. Esse mesmo texto de Mateus 17, 14, também é lido nos outros evangelhos. Em Marcos capítulo 9, no versículo 23, a Bíblia diz o seguinte, falando a respeito desse mesmo texto. Ao que lhe respondeu Jesus, porque aquele homem perguntou: o senhor pode? Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Mateus 9, 23. No 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Amém, irmãos? Então vamos lá. O que eu queria compartilhar dentro desse texto agora? Que tudo é possível ao que crê. Se eu posso, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu creio, mas ajuda-me na minha fé. Irmãos, foi Jesus que falou que tudo é possível ao que crê, irmãos. Nós não podemos limitar a fé de ninguém. Vocês estão entendendo, irmão? Tudo é possível ao que crê. O menino está endemoniado, ninguém conseguiu, está caindo na água, no fogo, a vida dele está arrebentada, ele é lunático. Mas Jesus falou: você crê? Então tudo é possível ao que crê. O que nós precisamos é crer na palavra de Deus, amém? Nós precisamos é ter fé naquilo que Jesus falou, irmão. E as coisas vão acontecer. Por isso nós estamos lendo, eu estou compartilhando a palavra de Deus com você, para você entender que é assim, irmão. Foi assim que Deus determinou. E nós vamos crer e as coisas vão acontecer, né?
Agora olha o versículo 20, né? Ainda em Mateus 17, 14. Eu só fui em Marcos para ler, porque em Marcos relata essa parte, né? Em que Jesus pergunta para ele, explica para ele que tudo era possível que crê. Mas olha aqui, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa aqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada, irmão, é impossível aquele que crê. Mas Jesus nos ensinou algo a respeito da fé. Ele falou, se vocês tiverem fé, como, talvez na sua Bíblia está do tamanho, não é a tradução ideal, mas é como um grão de mostarda. A própria Bíblia diz, em outro texto, Jesus falando a respeito do reino dos céus, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor semente de todas, né? Mas depois de semeada, ela cresce e torna a maior árvore, de maneira que até as aves do céu, né, repousam sobre ela. Mas Jesus está falando a respeito do reino do céu, que é plantado de uma vez. Agora, a comparação não é essa. Jesus está falando a respeito da fé, que tem que ser como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É uma semente. E como que a minha fé é aumentada? De maneira que eu semeio a minha fé. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Você precisa crer para crer. Você precisa plantar a sua semente da fé, daquilo que Deus falou com você, daquilo que o Espírito tem falado com você, para você ver resultado e continuar crendo, irmão. A fé é assim. A vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A vida cristã é de fé em fé, de glória em glória. Você está entendendo? A fé ela é pequena. Se você tiver uma fé pequena, você pode desenvolver essa fé. E como uma semente, você pode semear, e ela vai gerar um fruto que vai gerar mais sementes para que você semeie e gere mais frutos, para que gere mais sementes, e a sua fé vai cada dia aumentando. Então, irmãos, por que tem pessoa que não vê nada acontecer? Porque não semeou a fé que Deus deu para ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Judas, a respeito da fé que de uma vez foi entregue por todas aos santos. Todo mundo que creu recebeu uma medida de fé na hora que nasceu de novo. Ninguém aqui está sem fé, irmão. Se você nasceu de novo, uma medida de fé foi derramada no seu espírito. O que você tem que fazer é o quê? Semear essa fé, irmão. Dar um passo de fé. É assim que acontece na vida de todo mundo. Foi assim na minha. Pastor, vai lá, prega. Jonathan, vai lá, compartilha a palavra na célula. Eu vou lá e compartilho. Mesmo que eu não consiga, eu leio, medito, oro, busco a Deus, clamo. Me ajuda, Senhor. E com fé prega a palavra de Deus. Mesmo, eu me lembro de algumas vezes tremendo, irmão. Eu me lembro uma vez que eu saí da igreja, que eu vi um casal passando, irmão, comecei a tremer, e esquentar dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço, Deus? Eu tenho que pregar para ele. Eu não sei, eu acho que eu estava tremendo de tanto medo de ir lá conversar, mas falei, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu não estou aguentando. Eu, vem cá, eu tremendo, deixa eu falar para você a respeito de Jesus. Irmão, semeando a fé. Cada vez que o Espírito Santo vai falando, você vai aprendendo, você vai pregando, você vai orando, você vai buscando a Deus, você vai se relacionando com a palavra vai sendo revelada a você, o Espírito vai te enchendo de fé, vai capacitando você, você vai pregando, pessoas vão se convertendo, você vai se aproximando de Cristo, o perfume de Cristo vai transbordando na vida das outras pessoas e o reino de Deus vai crescendo, amém? Então você precisa semear a sua fé, irmão. Ela é como um grão de mostarda. Jesus falou, a fé é como um grão de mostarda. Você precisa fazer o quê com grão? O que faz com grão de mostarda, pastor? Que eu saiba é semear, sim ou não? Então nós temos que começar daí, irmão. Crendo que a nossa fé pode ser desenvolvida. Você pode começar, né, devagar, crendo em poucas coisas. Mas Deus pode ir acrescentando fé ao seu espírito. Você pode ir desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. A sua fé pode ir aumentando. Amém? Porque foi Jesus que falou. Que a fé for como um grão de mostarda, você vai falar, passa daqui e para colar, e nada vai ser impossível. Agora olha o versículo 21, segunda parte, para a gente compartilhar desse texto. Mas esta casta não se espelhe por meio de oração e jejum. Aleluia! Então, irmão, o demônio não foi expulso, porque era um demônio que eles precisavam orar e jejuar para expulsar. Por que eles precisavam orar e jejuar para expulsar aquele demônio? Para ter fé, irmão. Porque quando você tem práticas espirituais, você está semeando a sua fé. Quando você está meditando na palavra, você está crendo que aquilo que Deus disse é verdade, que aquela palavra vai mudar você. Quando você está orando a um Deus que você não vê, você está semeando a sua fé, crendo que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele pode responder a sua oração.
Então, quando você está deixando de alimentar o seu corpo, alimentar o seu espírito, você está semeando a sua fé e falando, Deus, eu prefiro nesse momento ter comunhão contigo do que alimentar a minha carne. Quantos estão entendendo? Então você precisa entender a respeito das práticas espirituais. É uma maneira de você semear a sua fé, irmão. Quantas vezes semeei a minha fé, irmão? Chegando em casa, depois do culto, preciso orar. Colocava um louvor e ficava ali, horas orando, buscando a Deus. O que eu estava fazendo? Estava semeando, estava crendo. Irmão, quando você tem relacionamento com coisas espirituais, você está crendo que Deus é poderoso para mudar você. Quando você lê a Bíblia, irmão, você está tirando tempo para crer que aquilo que está escrito pode mudar a sua vida. Você está crendo que é a palavra de Deus. Quando você ora, você está crendo que você está falando com alguém que pode te transformar e mudar você. Amém? Quando você jejua, quando você ora em línguas, quando você confessa a palavra, quando você prega o evangelho, são práticas espirituais. Então, se você quer crescer na fé, você precisa semear. Mesmo, mas a minha fé é pequena, irmão. Ela é como um grão de mostarda, mas quando ela nasce, irmão, é aquela árvore frondosa que vai ter milhares de sementes para cair na sua mão, para que você semeie e a sua fé vai sendo cada vez maior. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Por isso a importância da prática espiritual. Por que eu preciso orar? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que eu tenho que ter cheio do Espírito Santo, irmão? Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou ter fé. Se eu tiver fé, eu agrado a Deus. Se eu agradar a Deus, Deus vai estar agradado, porque Ele vai poder corresponder à minha fé e vai poder me abençoar. E Deus vai ficar feliz por isso, porque Deus ama cuidar dos seus filhos. Amém? Você está entendendo, irmão, que tudo tem a ver com a sua fé, para que Deus possa abençoar você? Por isso, pastor, para que eu tenho que ficar orando? Para você edificar a sua fé. Para você crer nas promessas que Deus determinou para você e para que Deus possa corresponder a essa promessa. O único jeito dela chegar até você é você crendo. Então, as práticas espirituais vão ajudar com que você desenvolva a sua fé, meditando a palavra. Hoje eu vou ler o livro de Provérbios todinho, todo dia, 31 dias desse mês, é um capítulo por dia, amém. Vou ler a Bíblia todo em 365 dias, vou ler, vou estudar o livro, vou estudar os evangelhos, vou estudar Apocalipse agora com o pastor. Meu irmão, semeando fé, amém? Desenvolvendo a sua vida espiritual, crendo que as coisas de Deus trazem retorno para a sua vida, muda a sua vida, faz você crescer, que Deus pode intervir na sua situação, amém? Então seja alguém que tem práticas espirituais, irmão. Se você tiver práticas espirituais, você vai ter fé. Se você tiver fé, Deus vai poder te abençoar. Então, como que eu devo cooperar com Deus? Primeiramente, crendo. Tomar na garrafa não, tomar no copo. Amém. Segundo ponto, nós precisamos crer. Mas tão importante quanto crer, nós precisamos agir. Amém? Fé é ação, irmão. Você precisa fazer alguma coisa. Amém? Nós precisamos fazer alguma coisa, irmão. Nós vamos ler na Bíblia que todo mundo fez alguma coisa quando creu, irmão. A fé, ela gera uma ação, gera uma atitude. Nós não podemos esperar, irmão, que Deus vai vir na nossa casa e vai transformar a nossa vida. Não, 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 não. Jesus já fez isso, já conquistou isso por você, já é uma promessa. Você precisa crer e tomar posse agora em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos agir, irmãos. Às vezes eu fico lembrando, irmãos, quantas palavras como essa aqui de Deus eu ouvi, irmãos. E eu saía do culto falando, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer, Deus? Eu preciso pregar para alguém na rua. Eu preciso sair e dar comida para os outros de graça. Eu preciso vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. O que eu preciso fazer? Irmãos, eu saí andando na rua sozinho. Deus, eu preciso fazer, faz alguma coisa, traz alguém para me orar. Eu não sei, irmãos. Mas a fé ela tem que gerar uma atitude no seu espírito. Você tem que sair daqui hoje falando, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, irmão. E presta atenção que eu não estou falando a respeito de obras humanas, irmão. Eu estou falando sobre corresponder à expectativa do céu, irmão. Deus espera de nós, que nós sejamos uma igreja avivada, abençoada, nós possamos crescer, ganhar almas para Jesus, amém? Nós possamos refletir o caráter de Cristo, nós possamos influenciar essa nação. Nós precisamos crer nisso, irmão. E para isso nós precisamos ter uma atitude. Não é ir na cela, mais uma vez, cela essa semana, culto de novo, pastor John vai pregar de novo, lê a Bíblia, e tudo virou tudo normal. Não, irmãos, não. Você tem que ter expectativa, você tem que crer, você tem que ter uma atitude, irmão. O que é que eu vou fazer na célula aqui, pastor? O que é que eu tenho para fazer nessa célula? O que é que eu tenho para fazer na igreja? O que é que eu posso fazer aqui em casa? Como que eu posso somar? O que é que eu posso fazer? Amém, irmãos? Eu, conto essa história, às vezes o pastor Rubem também. Um dia eu estava na igreja,
E o pastor ministrando sobre oferta, irmão, falando como Salomão, né, como a rainha de Sabá, foi lá, abençoou Salomão, mas Salomão falou, não, quem é abençoador aqui sou eu. Né? Nós nunca conseguimos abençoar Deus mais do que Ele abençoa nós. Porque é isso que estava tipificando ali Salomão, o reino de Deus. Né? Então Salomão deu muito mais riqueza para a rainha de Sabá do que ela tinha levado para Salomão ali. Irmãos, aquela palavra, irmão, ela explodiu dentro de mim. Eu fiquei doido dentro da igreja. Eu falei, Deus, se eu puder, eu saio daqui até sem cueca. Tudo que eu tiver, eu quero te dar, Deus. Tudo, eu quero te abençoar. Eu quero te honrar com mar. O que eu posso fazer? Que jeito que eu posso te abençoar? Irmão, nós precisamos corresponder àquela palavra que queima no nosso coração, amém? Deus, Ele traz uma direção, irmão, mas você precisa corresponder. Irmão, não adianta seu coração queimar, você precisa corresponder. Nós vamos falar aqui a respeito disso. Não adianta, irmão, você entender que a palavra é para você. Não adianta você receber a profecia. Não adianta você só ter a revelação. Você precisa corresponder com o céu. Você precisa agir, você precisa tomar uma atitude. Você precisa falar, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O que eu preciso fazer, Senhor? De que maneira? Eu preciso te ouvir, eu estou sem direção, então preciso de direção, então eu vou buscar Deus. Mas você precisa fazer algo, irmão. Você precisa responder o céu. Você precisa tomar uma atitude. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E eu quero me aprofundar nesse assunto aqui de fazer algo. A Bíblia diz que o povo estava no meio do deserto, se aproximando da época em que Moisés seria levado, Josué assumiria, e Deus começou a trazer algumas direções ali, mas nesse determinado momento, a palavra de Deus diz o seguinte, Deus diz, Moisés falar para o povo, os céus e terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende toda a tua vida e longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus fala o seguinte para você, meu irmão, eis que diante de ti eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. De quem que é a responsabilidade de escolher, irmão? Sua. Eis que eu coloco diante de ti um ministério parado e um ministério abençoado. De quem que é a responsabilidade? Sua. Irmãos, anota isso aí. Deus não vai escolher e tomar nenhuma atitude por você. Não vai. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Isso Deus vai fazer, irmão. Vai te mostrar o caminho certo, vai trabalhar para que você entre nesse caminho, vai tentar convencer você, vai usar o Espírito Santo, vai usar a igreja, vai usar a palavra, vai usar a circunstância, vai trabalhar para que você decida qual lugar você tem que ir. Então presta atenção, irmão. Deus não falou para o povo, vem cá, só tem vida. Não. É vida e morte. É bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. De quem que é a responsabilidade de escolher, irmão? Deus tomou para ele a responsabilidade? Me responde. Deus falou, não, é eu que decido as coisas aqui. Deus tomou para si a responsabilidade? Não, irmão. A responsabilidade de escolher é sua. Como você vai criar os seus filhos? A responsabilidade de escolher servir a Deus é sua. A responsabilidade de amar a Deus é sua. A responsabilidade de orar é sua. A responsabilidade de pregar é sua. A responsabilidade de corresponder com o céu é sua. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Você decide plantar ou não. Você decide regar ou não. Agora, o crescimento de Deus vai depender daquilo que nós fizemos aqui, irmão. Porque Deus não vai vir plantar e nem regar. Mas Ele vai dar vida, porque Ele deu a responsabilidade para a igreja de plantar e de regar. Amém? Aleluia. E tem mais. Não adianta você saber que existe um caminho bom. Você tem que andar nele. Porque talvez você pense, não, eu sei que tem um caminho bom e tem um caminho mau. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Como que você vai andar no caminho? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então, irmão, você decide andar com Deus. Mas existe um caminhar. Existe um trilhar. Você escolhe a vida, mas você escolhe a vida como? Amando.
Você escolhe a vida correspondendo. Deixa eu falar algo para você aqui, irmão. Você sabe como que a igreja era chamada no Novo Testamento? O caminho. Por que, irmão, que a igreja era chamada de o caminho? Irmão, o caminho dá a ideia de que você precisa trilhá-lo, vivê-lo, correspondê-lo. O caminho não anda por si só, irmão. Deus te mostra a direção e te coloca nele. O papel de terminar e chegar até o final é de quem? Seu. O papel do Espírito é te guiar. O seu papel é andar no caminho. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu preciso que você entenda a ideia de que nós somos cooperadores com Cristo. Você precisa entender a ideia que você está correspondendo. A igreja, irmão, foi chamada de o caminho, porque você precisa corresponder segundo aquilo que Deus tem determinado. Né? Olha o que Isaías diz aqui no capítulo 35, versículo 8, profetizando a respeito da nova aliança. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente será para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então o evangelho, o reino de Deus, irmão, a vida de Deus, a vida da igreja, o reino de Deus é comparado com o caminho, dando a ideia que você precisa corresponder a Deus. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda essa ideia. Você precisa corresponder. Jesus diz, eu sou o caminho, porque você vai andar com Cristo, irmão, você vai corresponder ao céu juntamente com Cristo. Aleluia! Aleluia! Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. E foi exatamente isso que o Espírito Santo falou comigo, quando eu saí daquela conversa com um amigo. Conta a história dos 3 magos, dos 3 astrólogos, mais bem informado, né? Aquelas pessoas que estudavam, né, a astrologia da época. E a Bíblia diz que eles viram uma estrela. E essa estrela levou eles até Jerusalém. Irmãos, foi isso que o Espírito Santo falou comigo quando eu saí daquela conversa. A estrela é o Espírito Santo, amém, irmãos? Ela vai nos levar até o Cristo. O Espírito Santo, o papel dele é nos guiar aonde? A toda a verdade. Jesus é a verdade, amém? João capítulo 17. Jesus é a verdade. Então o papel da estrela é nos levar. Mas o papel de ir foi de quem, irmão? Aquela estrela pegou aqueles 3 astrólogos lá e saiu caminhando dele, ou colocaram ele dentro de um carrinho? Não, irmão. Deus vai mostrar para você, irmão, presta atenção. Mas o papel de caminhar, o papel de seguir a estrela é seu, irmão. Então a Bíblia diz que eles chegaram até Jerusalém. E ali em Jerusalém, de alguma maneira, aquela estrela desapareceu. E a Bíblia diz que de alguma maneira o rei ficou sabendo, né? Herodes ficou sabendo a respeito daquela estrela. E falou, peraí, tá vindo um rei aqui? Deixa eu saber mais sobre esse assunto, né? E a Bíblia diz que Herodes perguntou os escribas a respeito de onde deveria nascer o Messias. Porque aqueles astrólogos estavam seguindo a estrela, porque eles queriam chegar até Jesus. E a Bíblia diz que eles leram um texto, né, que diz, e tu, Belém de Judá, não serás menores de Judá, porque de ti virá o Salvador. Então, falou, peraí, ele vai nascer em Belém. E a Bíblia diz que eles viram a estrela novamente, seguiram a estrela, e a estrela deixou eles exatamente na casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que aqueles magos abriram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Agora presta atenção, irmão, porque nós podíamos, sério mesmo, nós podíamos falar tanta coisa a respeito disso aqui, irmão, em relação à nossa vida. Presta atenção aqui, irmãos. Acreditar com estrela está te levando até um lugar, irmão. Você precisa de fé, sim ou não? Você precisa de fé, irmão. Não, essa estrela é diferente. Tem algo diferente, é o Espírito falando comigo. Agora, comprar presente e ir atrás, irmão, você precisa de mais fé, irmão. Sabe por quê? Porque você tem certeza que você vai chegar no destino, irmão. Eles chegaram lá e a Bíblia diz que eles viram o bebê. Irmão, você tem noção de quantos astrólogos na época? A Bíblia não fala nada. Sabia que a Bíblia não fala nada a respeito dessa estrela? Nada. Você pode procurar na Bíblia, não fala nada. Ah, mas fala de estrela, fala. Mas especificamente, claramente, se nós não entendemos hoje, imagina aquele povo na antiga aliança. Mas algo diferente apareceu, irmão, e chamou a atenção daqueles magos. E eles entenderam que aquilo estava levando eles ao tempo em que o Messias viria e Jesus estava nascendo. Então eles seguiram a estrela.
Então presta atenção, irmão, se você não levantar e não dar um passo de fé e não seguir o Espírito, e às vezes quando se sentir perdido, ir para a palavra, porque foi ela que falou onde que Jesus nasceria, que era em Belém. Você está entendendo, irmão? São duas coisas que vão direcionar a sua vida: o Espírito e a palavra. Agora o papel de seguir, irmão, é seu. É isso que eu quero falar nessa manhã. O papel de ter fé, irmão, o papel de comprar os presentes para Jesus, sabendo que você vai chegar lá onde que a estrela tem que te levar e que você vai acompanhar ela e seguir ela, irmão. É seu. No deserto, o povo de dia, coluna de fogo, de dia nuvem, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo, protegendo o povo. Mas o povo tinha que fazer o quê? Caminhar, irmão, debaixo da nuvem, seguir a nuvem. Existe uma responsabilidade que é sua, irmão. Existe a parte de Deus, existe a sua responsabilidade. Amém? Aleluia, irmão. Nós poderíamos falar aqui de muitas pessoas. João capítulo 9, o cego de nascença. Jesus passou lodo nos olhos dele, falou, vai lá e lava-te nos tanques de Siloé. Irmão, não sei você, mas você precisa entender que é a atitude de fé, que ele foi lá se lavar. Poderia falar, Senhor, tem como você me curar? Eu posso até ir lá, se tiver com um remelo no que depois eu lavo, mas tem como me curar agora? Para mim não precisar ir lá, sem enxergar, com barro no olho, todo mundo vendo, talvez eu trupicar, cair num buraco, ficar perdido, porque eu sou cego e eu não enxergo. Poderia falar isso, sim ou não? Ou poderia simplesmente obedecer à voz de Deus sem entender o que está acontecendo, irmão. Porque para receber o milagre, para andar com Cristo, irmão, você não tem que olhar de modo natural. Você tem que crer, acima de tudo, na palavra de Deus. Amém? Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você quer uma fé maior do que essa, irmão? Ir para um lugar que você nem não sabe. Né? Aquela mulher com fluxo de sangue ali, falava consigo mesmo, se eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Tocou em Cristo e foi curada. A fé dela fez com que ela tivesse uma atitude. Agora presta atenção, Mateus capítulo 19, o jovem rico. Adiantou o jovem rico conversar com Jesus? Adiantou ele ver Jesus? A vida dele não mudou. Continuou do mesmo jeito, porque ele não teve uma atitude. Então presta atenção, irmão. Se você sair daqui e não fizer nada, você vai continuar do mesmo jeito que você está. O jovem rico viu Jesus, conversou com Jesus, indagou Jesus, mas ele não fez aquilo que Jesus mandou. E a sua vida continuou do mesmo jeito. Vamos ficar de pé, irmãos? Antes de eu orar com você, deixa eu só ler um texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que eu acredito que tem tudo a ver com isso que nós estamos compartilhando aqui, irmãos, que diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conheceis desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Então presta atenção, irmãos, é importante você entender isso aqui antes de nós orarmos, amém? A palavra de Deus diz que a partir de agora, irmão, na nova aliança, a ninguém conheceis segundo a carne. Se algum daqueles discípulos tinham vivenciado Jesus e visto Jesus como ser humano, ele está falando, a partir de agora, vocês não conhecem a Cristo como carne, como ser humano, mas vocês conhecem Ele como alguém que ressuscitou, Cristo, o Deus que tem o Espírito, que venceu a morte. Então presta atenção, irmão, esse ninguém inclui você. Presta atenção aqui em mim, irmão. Você não pode conhecer nem você mesmo segundo a carne. Sabe por quê, irmão? Todas as vezes que eu pego o microfone... Toda vez que eu pego o microfone desse aqui, irmãos, todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, todas as vezes que eu vou orar, irmão, eu não me conheço segundo a carne, eu me conheço segundo o Espírito. Sabe por quê que muitas pessoas, irmão, estão vivendo a mesma mesmice? Porque eles conhecem os líderes ou os liderados segundo a carne. Eles sabem olhar para a pessoa e falar os defeitos, sabem falar as qualidades, eles olham segundo a carne. Nós não devemos olhar ninguém segundo a carne, irmão. Nós devemos olhar segundo o Espírito, irmão, porque nós somos nascidos de novo. E presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi em Nazaré, ele não pôde fazer, senão alguns milagres. Não pôde fazer nada, porque eles não creram nele. Quando você, irmão, analisa as pessoas segundo a carne, você não pode crer e você não pode receber nada, porque você está pensando que as pessoas são tudo aqui da terra e nós somos do céu. Você precisa entender que quando você vai pregar, irmão, não é a sua limitação e a sua capacitação. Você não precisa se conhecer segundo a carne, você prega segundo a direção do Espírito Santo.
Amém, irmãos? Não sei se vocês estão entendendo, irmão. Deixa eu tentar repetir aqui, presta atenção. A palavra de Deus diz para a gente não conhecer ninguém segundo a carne, irmão. Você não pode olhar para você mesmo e entender que você é filho do seu pai e da sua mãe, que você é daqui da terra. O que o povo falou a respeito de Jesus? Conheça as irmãs, conheça os irmãos, é carpinteiro e é filho de José e Maria. E a Bíblia diz que ali não pôde fazer muitos milagres, porque eles conheciam a Cristo segundo a carne. Nós precisamos conhecer a Cristo ressurreto. E você precisa entender que você é filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito, irmão. E se você orar, as coisas vão acontecer. Se você crer, você vai ver a glória, irmão. Você precisa vir nessa reunião e crer que a palavra de Deus está fluindo. Você precisa ir para a célula e entender quando seu líder está ministrando a palavra, irmão. Ele está ministrando o evangelho, a vida, o poder de Deus. O próprio Cristo está sendo ministrado. As pessoas estão recebendo vida, irmão. Você precisa crer, irmão. Você precisa ter uma atitude de fé. Hoje a célula vai ser diferente. Hoje vai ter compartilhar. Hoje meu fogo, meu coração vai ser aceso. Vai ter presença de Deus. Amém, irmãos? Você precisa crer, irmãos. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito.